Bom dia a todos. Hoje a gente vai começar a nossa reunião da neurologia vascular e o nosso colega neurologista vascular Felipe Barros vai falar sobre dissecção cervical e intracraniana. Bom dia, Felipe. Obrigado pelo convite para participar e a palavra está com você. Obrigado, Mara. Sempre um prazer apresentar essa reunião. Esse é um tema que eu gosto muito e que tem algumas novidades nos últimos 2 anos, então vai ser uma discussão bem gostosa. Queria começar com um caso, tá? A gente tem um homem de 27 anos, rígido, que lhe dá a entrada no PS com uma queixa de dor no pescoço e no hemicrânio direito e uma fraqueza à esquerda 2 horas. Exame físico, geral tudo ok. No exame neurológico, ele tem uma ptose à direita, uma pupila esquerda maior que a direita e uma hemiparesia à esquerda com um desvio de rima para a direita. Naturalmente, foi aberto um protocolo AVC. Ele pontuou 5 na escala de Nash de AVC e foi encaminhado para a imagem. Tá? E aí, eu vou fazer umas questões interativas. Queria que vocês entrassem no celular de vocês nesse site aqui, ó, chama polllev.com/Felipe Barros 127. Caso vocês tenham dificuldade, vocês podem entrar no polllev.com e aí ele pede o nome da sala. O nome da sala é essa, Felipe Barros 127. E aí deve aparecer isso daqui para vocês, tá? Que é essa pergunta, né? Qual desses sintomas aumenta mais a chance de uma dissecção arterial? Qual desses vocês acham que mais tem um aumento de probabilidade pré-teste? Qual desses sintomas aumentaria mais a chance de uma dissecção arterial? Aí, ó, aqui eu consigo ver os resultados, 3. Antes eu dava spoiler, ele mudava automático, mas eu comecei a ver que isso influenciava as respostas um dos outros e tinha uma tendência de regressão à média. Eu não gostava disso, eu queria polêmica, então eu deixei para só aparecer no final, nessa daí. Temos 4 resultados, deixa eu esperar mais um segundinho, ver se mais alguém quer se comprometer. Se não, a gente vai ver os resultados. 5, 6... Tá bom, vamos lá então. Então, a maior parte das pessoas colocou uma dor de cabeça no pescoço e um pouquinho uma ptose e miose à direita, acho que mais uma dor de cabeça no pescoço. Vamos dar uma olhada então em clínica de dissecção arterial. Vamos resumir esse caso, né? A gente tem um homem jovem que tem um quadro de dor no pescoço, uma ptose e uma miose à direita e uma fraqueza contralateral, tá bom? O que está acontecendo, né? Por que ele tem essa... Por que ele tem essa ptose e miose direita? Tem, obviamente, uma síndrome de Horner, uma distensão de fibras simpáticas que cobrem a superfície dessa carótida interna logo depois que elas saem do gânglio cervical superior. E isso está muito, muito relacionado com uma dissecção arterial. É um sintoma que quando você vê, um sinal que quando você vê no contexto de um AVC, vai aumentar muito a sua chance de ter uma dissecção arterial. Seria um sinal mais específico, que mais aumentaria a minha probabilidade pré-teste. Você fala, é super presente, você tem que pensar, mas eu poderia ver em outros contextos, AVC hemorrágico, por exemplo, ou mesmo tal, né? Então, a cervicalgia cefaleia é mais comum, né, ocorrendo em até 90% dos casos, com a dor intensa, início precoce, né, e em geral ela é do mesmo lado da dissecção. A síndrome de Horner é mais rara, acontece em 1/4 dos casos, mas é bem mais específica, tá bom? Uma outra coisa interessante, eu nunca tinha visto, e aí eu fui dar uma aula dessa uma vez, e tinha um neuroclínico de Minas Gerais que falou que já tinha visto alguns casos, assim. Que aí eu fui na literatura e realmente corrobora. É uma das causas mais comuns, a dissecção arterial, de uma neuropatia do 12º, né? Então, quando você vê um desvio de língua, você tem que pensar em dissecção arterial. Você também pode ter um desvio do palato ou paresia de músculos oculares como sintomas de dissecção cervical, né?
Beleza. E aqui, lembrando, então, sempre de ver a boca dos seus pacientes com dissecção arterial, com superdissecção arterial, como esse começo de Rock Horror Picture Show nos lembra. Então, você pode ter desvio de rima, desvio de palato. Aqui a gente está vendo um desvio de palato, né, com uma neuropatia do nono, ou décimo, tá bom? E aqui uma neuropatia do terceiro, que pode acontecer na dissecção cervical, tá bom? Beleza. Eu tenho uma dissecção cervical. Qual que é o meu risco de ter AVC? Varia bastante, né? Os trabalhos mostram um risco entre 50% até 95%, em geral muito precoces, tá? Primeira semana do início da dor. Qual que é a fisiopatologia relacionada a uma ateroembolia? Aquele hematoma que se forma no espaço virtual, que se torna espaço real da dissecção, joga um êmbolo distal e causa um infarto, tá bom? E também tem uma relação importante com ataques isquêmicos transitórios, ocorrendo em até 50% dos pacientes, tá bom? Quanto maior a estenose causada pela dissecção cervical, maior a chance de um AVC isquêmico, né? Sendo mais frequentes quando as dissecções são acima de 80%, tá bom? E o outro extremo, uma hemorragia subaracnoide cortical, quando a dissecção é intracraniana, pode acontecer em 8 a 69% dos casos. Na nossa prática diária é menos comum, bem menos comum do que o AVC isquêmico, tá bom? Beleza. Pensando em fatores de risco, né? Vamos dizer que o nosso paciente, a gente fez o diagnóstico de uma dissecção cervical e vamos perguntar por quê? O que é que ela aconteceu? Então, desses sintomas aqui, qual que vocês acham que não aumentaria a chance de uma dissecção arterial? Não aumentaria, não seria um risco, né? Exato, não seria uma coisa que você pensa, pode ter sido o local, a ocasião em que teve uma dissecção. Beleza, temos 5. Vamos ver as respostas. Então, a maior parte das pessoas em sentir uma bateria no peito, que eu concordo, a gente precisaria mais de uma arritmia. E todos os outros são fatores de risco para dissecção arterial. Vamos dar uma olhadinha nisso, né? Como que é a epidemiologia de uma dissecção? Não é uma causa muito comum quando você pega todo o pool de AVCs, representando 2% do total, só que é uma das causas mais comuns de AVCs em jovens. A idade média de uma dissecção é de 40 anos, com uma discreta predominância em homens. Tá bom? O que a gente tem que pensar e pesquisar ativamente, porque às vezes são sintomas são eventos muito discretos que o paciente não vai relatar. Um trauma, mesmo que mínimo, né? Alguma participação em esportes ou atividades físicas, uma tosse ou espirro extenso e alguma hiperextensão cervical, né? Eu estou fazendo academia agora com uma professora de pilates, eu faço musculação com ela. E aí tem uma hora que ela manda eu deitar numa bola, fazer uma hiperextensão cervical, e ela briga comigo todos os dias. Fala, Felipe, deita mais o pescoço. Eu não quero. Eu fico morrendo de medo de ter uma dissecção. E tem uma relação importante, né? 81% das dissecções tem alguma relação com algum dano cervical. Outra coisa importante, que até o tema da pesquisa da Dani, é alguma relação familiar ou genética com doenças de tecido conjuntivo, como Ehlers-Danlos, Marfan, doença renal policística e pseudoxantoma elástico. Tá bom? Então, a gente falou os sintomas, falou os fatores de riscos, mas eu quis deixar isso para agora porque tem muita relação com um pensamento de tratamento. Né? O que é uma dissecção? Como a gente define isso? Dissecção é uma ruptura da camada íntima de um vaso arterial que permite o surgimento de um hematoma intramural. Ou seja, não existe o lúmen, né? Existe um espaço virtual que se torna um espaço verdadeiro, um falso lúmen, onde o sangue se acumula e coagula. Né? E aí, uma coisa interessante é que a dissecção arterial ela pode ser mais próxima da camada íntima, uma dissecção subíntima, ou mais próxima da camada adventícia, tá bom? Então, dissecções subíntimas, como elas ocluem mais o vaso e causam um maior grau de estenose,
elas têm mais chance de causar um AVC isquêmico. Enquanto secções subadventícias, elas têm mais chance de causar um pseudoaneurisma. O que é um pseudo e não um verdadeiro aneurisma? Porque não tem todas as camadas do vaso na capa, né, na parede do aneurisma. Por que é que a hiperextensão cervical, como a que eu faço na bola, como as pessoas fazem quando vão lavar o cabelo no cabeleireiro, podem ocasionar uma dissecção? Porque elas vão causar a impressão da carótida, aqui, ó, no processo vertebral. Isso pode ocasionar o rompimento da camada íntima com a formação desse falso lumen e de um hematoma, tá bom? Tem alguns trabalhos, né, que mostram a chance de uma dissecção quando acontece a hiperextensão cervical, né, que mostram uma relação bem importante. Assim. E a artéria vertebral, né? Já a artéria vertebral, ela vai ter uma maior chance de dissecção quando existe um trauma mecânico, principalmente de rotação da cabeça. Por quê? Porque quando existe uma hiperrotação da cabeça, esse contato da artéria vertebral com C1 e C2 pode causar um trauma mecânico e, novamente, o rompimento da camada íntima do vaso. Tá bom? Então, quem provavelmente teve uma dissecção arterial foi a moça do exorcista. Quando a gente pensa em mudanças, né, em relação a detalhes epidemiológicos de uma dissecção extracraniana, a gente tem essa discreta predominância de homens, né, muito mais um lateral, com uma chance mais ou menos de 50% de ter um AVC. Eles têm uma dor de cabeça em 2/3 dos quadros e uma síndrome de Horner em 1/3 dos quadros. Né? Já a intracraniana é uma secção um pouco diferente. Né? Primeiro, que vai ter uma dor de cabeça, em geral, mais intensa do que a extracraniana. E os sintomas isquêmicos ocorrem muito precocemente, né? Em geral, minutos a horas, com mais relação com complicações, seja ela síncope, crise epiléptica, ou até mesmo hemorragia subaracnoide. Né? Alguns trabalhos de dissecção intracraniana mostram essa série de dados que a gente conseguiu detectar. Aqui eu acho que é assim. E quando a gente passa para a artéria vertebral, a gente tem um pouquinho de diferença. Aqui uma predominância um pouco mais em mulheres, tá bom? Uma clínica mais tardia de AVC isquêmico, né, em 83% dos quadros, e naturalmente muito mais sintomas bulbares do que na secção de circulação anterior. Tá bom? A dissecção vertebral já não tem tanta cefaleia assim, é uma cefaleia em metade dos pacientes, com uma chance de AVC intensa, e aqui também uma chance de AIT precedendo um AVC em 15% dos quadros. Né? Quando a gente pensa para a vertebral intracraniana e basilar, essa é a secção mais associada com hemorragia subaracnoide e, felizmente, são raras, né, principalmente em basilar, mas quando acontecem, costumam ter sinais isquêmicos no tronco. Tá bom. Vamos ver outro casinho. Dessa vez uma mulher. Mulher de 30 anos, tem uma dor cervical e hemicraniana direita. Depois de 3 dias, ela começou a apresentar uma tontura, visão dupla e descoordenação ipsilateral, de um lado do corpo. Ela tem 1 dia de história, tá bom? Com essa clínica aqui. Que exame que vocês pediriam nesse momento? Beleza, então a gente tem uma clínica de uma paciente com circulação posterior, já fora da janela terapêutica, né, com 1 dia de história. Naturalmente, eu quero aumentar a sensibilidade do meu exame. Se disponível, eu já posso começar com uma ressonância, com hoje ressonância de crânio. Certo? Então, como que a gente faz o diagnóstico? Né? Como é que você diagnostica uma dissecção arterial? Tanto você pode usar uma TC com anjo-TC, quanto uma ressonância com anjo-ressonância. Né? Quais são as diferenças delas? Né? A ressonância, a gente consegue fazer um T1 por FET7. Isso vai aumentar a sensibilidade para eu ver o hematoma.
E lógico, pensando em análise do parênquima cerebral, eu vou ter uma melhor sensibilidade para detectar isquemias. Já a tomografia, ela é mais amplamente disponível, eu posso usar ela com mais segurança para decidir conduta em fase aguda, e quando existe uma suspeita de fratura como causa da dissecção, eu vou conseguir ver isso melhor com a tomografia computadorizada. Aqui tem um algoritmo para te ajudar a decidir entre ressonância e dissecção. Se você não tiver nenhum histórico de trauma importante, tiver um paciente com AIT, AVC em jovem, né, ou algumas topografias importantes, né, como circulação posterior, com manipulação cervical, você vai ter mais chance de fazer o diagnóstico com a ressonância com angiorressonância. Já se você tiver um trauma recente, ou no contexto de um infarto agudo, de um LAD, ou de outras fraturas associadas, é melhor você ir para TC, com angio-TC. A gente já teve alguns casos na UTI de dúvida diagnóstica, mesmo com a ressonância, e precisou ir para o padrão ouro, que é a angiografia cerebral. O que é que eu vou procurar nas imagens que vai me sugerir um diagnóstico de dissecção? Uma estenose afilada longa, às vezes com uma oclusão em chama de vela, um aneurisma dissecante, o flap na camada íntima, a formação de um duplo lumen, né, do lumen original e do falso lumen, e a presença de um hematoma intramural. Vamos dar uma olhada em alguns deles agora. Aqui a gente tem um T1 com FET7, em que eu consigo ver esse sinal do crescente, que é um hipersinal em T1, margeando parcialmente um vaso, que é o hematoma, né? O hematoma bom. Aqui eu consigo ver uma estenose afilada e longa, que é diferente da estenose que a gente costuma ver na ateromatose cervical. E aqui, uma angiografia, o padrão ouro, eu consigo ver essa oclusão típica, que chama oclusão em chama de vela, também afilada e longa, terminando aqui no final do vaso. Tá bom? Aqui eu consigo ver o flap da camada íntima. Então, a camada íntima está secada, está separada do resto do vaso e formou um pseudolumen no seu interior. Tá bom? E aqui a formação de um pseudaneurisma. Quando a dissecção é subadventícia, eu consigo ver com muito mais detalhes esse achado do que dissecções mais internas. Tá bom? Então, além da tomo e da angiotomografia e da angiorressonância, quem que está correndo por fora no meu diagnóstico de dissecção? Ultrassom, Doppler e vasos cervicais, não é um exame de escolha, mas pode diagnosticar uma dissecção, em que eu vou conseguir ver esse falso lumen, tá? E um Doppler diferente, né? Uma direção de fluxo diferente do vaso principal, certo? Aqui eu também consigo ver o falso lumen, né, com a parada do fluxo no Doppler, beleza? E a angiografia, que apesar de ser o padrão ouro, o seu exame invasivo não é o nosso exame de escolha, só é realizado quando há dúvida diagnóstica. Aqui eu quis mostrar uma topografia bem atípica de dissecção, mas que mostra um sinal específico que chama sinal da pérola e corda, Pearl and String Sign, que eu consigo ver esse pequeno pseudoneurisma, né, com retorno na artéria caloso marginal. Beleza? Vamos ver outro casinho, agora para tratamento. A gente tem um homem de 40 anos que tem uma dor de cabeça há 3 dias após jogar futebol. Ele se apresenta no PS com 1 hora de fraqueza em braço direito e um desvio de rima para a esquerda, pontuou 6 na escala de AVC de Knight. Tem uma TC de crânio normal e uma angio-TC mostrou uma estenose 50% em artéria carótida interna esquerda, sugestiva de dissecção arterial. O que é que vocês fariam agudamente? Vamos lá. Então, a maior parte das pessoas faria uma trombólise isolada, com alguns seguindo-se de uma trombectomia mecânica.
Nesse caso, a gente não tem uma oclusão de um grande vaso, né? Tem uma estenose parcial de um vaso cervical. Então, eu faria apenas uma trombólise, ele não tem indicação agora de uma trombectomia mecânica. Vamos pensar em tratamento para dissecção. Por um tempo, houve uma dúvida se a trombólise endovenosa seria segura e eficaz no contexto de uma dissecção arterial. Por quê? Qual que é o nosso receio? Pensando nesses possíveis pseudoaneurismas, né, causar uma hemorragia subaracnoide e pensando que é um hematoma intralumen que talvez a trombólise não fosse eficaz em lisar. Mas como a gente viu, a maior parte dos AVCs isquêmicos por dissecção são por etiologia tromboembólica. Um trombo sai do sítio de dissecção e oclui um vaso distal. Né? Então, a gente tem estudos observacionais que não viram um aumento do risco de HSA em dissecções intracranianas, tá bom? Mas lógico, né? Se você já viu de fato uma hemorragia subaracnoide na TC sem contraste, você não vai trombolizar, isso vai contraindicar o trombolítico. Né? A trombectomia mecânica pode ser realizada em pacientes com dissecção com etiologia, tem que se atentar para esse risco teórico de perfuração do falso lumen. Tá bom? E aí, essa acho que é a pergunta mais polêmica do caso, né? O nosso paciente foi trombolizado, ele tem de fato uma dissecção. O que é que vocês fariam a longo prazo para eles? Aspirina, acho que eu vou até atualizar, vou colocar aspirina e clopidogrel na questão lá. Aspirina e clopidogrel, varfarina ou uma terapia endovascular com colocação de stent expansivo? Então, a maior parte das pessoas faria clopidogrel, um pouquinho varfarina com INR de 2 a 3. O que a gente tem, então, de terapia a longo prazo de tratamento antitrombótico? A gente teve esse como o único clinical trial por muito tempo que avaliou esse perfil de pacientes, né? Que mostrou que a maioria dos AVCs, ele ocorria nas 2 primeiras semanas depois do diagnóstico de dissecção, né? Então, o estudo CADIS randomizou 250 pacientes entre aspirina, hoje a gente sabe que uma parte importante deles usou também clopidogrel versus varfarina. E a coorte do CADIS, né, os pacientes que o CADIS seguiram, tiveram uma evolução muito benigna. O AVC só ocorreu em 2% dos pacientes com AS e 1% dos pacientes com varfarina, sem uma diferença estatística significativa, né? Esse trabalho, por muito tempo, ditou a nossa conduta, principalmente aqui na escola. A gente tinha preferência por antiagregar esses pacientes, tá bom? A gente teve até um follow-up depois de um tempo, né, que continuou mostrando uma equivalência estatística entre ambos os grupos, com um total de 4 AVCs no grupo AS e 2 AVCs no grupo varfarina, com uma taxa de resolução de estenose igual em ambos os grupos após um ano, e um paciente teve uma HSA sintomática no grupo que usou varfarina. Beleza? Só que aí a gente teve recentemente esse outro trabalho, chamado TreatCAD, que ele queria provar o quê? Que a aspirina era não inferior à varfarina, né? Então, como é que a gente faz um trabalho de não inferioridade? A gente tem a comparação entre o grupo aspirina e o grupo varfarina e a gente estipula uma margem de não inferioridade, né? Ou seja, eu tolero que a aspirina tenha no delta dela, né, na variação, até tanto por cento de eficácia em relação à varfarina, tá bom? E aí, esse trabalho randomizou 194 pacientes entre antiagregação com aspirina e anticoagulação com varfarina. E aí, pensando no CADIS, que teve poucos eventos, eles tentaram aumentar o N deles de eventos fazendo um desfecho composto, né? Então, não era só a taxa de recorrência de AVC isquêmico, mas a taxa de AVC isquêmico, a presença de sangramentos e a presença de novas lesões no parênquima cerebral na ressonância magnética. E qual foi a nossa surpresa? Que essa foi uma coorte muito mais grave do que a coorte de pacientes do CADIS. Com esse desfecho combinado,
ocorrendo em 23% do grupo AS e em 15% do grupo anticoagulação. E com isso, ele não conseguiu provar a não inferioridade do AS em relação ao anticoagulante. E aí, na discussão, discussões posteriores na comunidade vascular, e fez essa hipótese de que esse risco maior no grupo que usou antiagregação esteve relacionado com a ausência de dupla antiagregação. Os pacientes aqui usaram apenas aspirina. Quando a gente vai para uma dissecção intracraniana, até então está falando de uma dissecção cervical. Aqui a gente tem muito mais presente o risco de uma hemorragia subaracnoide. Então a gente evita a anticoagulação, tá bom? Entretanto, tem algumas séries de casos com anticoagulação nesses pacientes, como por exemplo essa daqui, né, que viu 81 pacientes com dissecção intracraniana, que não mostrou nenhum sangramento nessa coorte, que sugere que pode ser seguro tratar uma dissecção intracraniana com um anticoagulante, tá bom? E os DOACs, Felipe? A gente tem algumas coortes, tá bom? Como essa daqui, que viu 149 pacientes, dos quais um quarto foram tratados com DOAC e os demais com varfarina ou aspirina. E a gente teve desfechos semelhantes, tá bom? Entre os três grupos. Que também só que pode ser feito com segurança, apesar da gente fazer com pouca frequência hoje em dia. Beleza, então você decidiu o que você vai fazer. Você vai dar um antitrombótico ou um anticoagulante. E aí, o que se faz com o paciente? A gente costuma repetir a imagem com 3 e 6 meses, preferindo-se anjo-RM ou anjo-TC naturalmente, né? Em geral, acontece uma recanalização parcial. Então, nessa coorte aqui de 76 pacientes, ocorreu uma recanalização completa em 51% dos casos e uma recanalização parcial em 20% dos casos. E olha que interessante, o pico de recanalização foi em 9 meses, depois dessa terapia antiagregante. Então, é uma coisa que a gente até pode falar para os nossos pacientes, que a recanalização pode acontecer mesmo depois dos 6 meses iniciais, tá bom? Os aneurismas dissecantes, eles são inconstantes e a gente espera que eles se resolvam nos primeiros meses após o diagnóstico. Quando que a gente faz uma terapia endovascular? A principal indicação é quando há uma falha terapêutica medicamentosa, quando há AVC recorrente a despeito de uma antiagregação ou anticoagulação, tá bom? Outra possibilidade é quando você tem um aneurisma dissecante que persiste ou aumenta nas imagens de controle. Aqui, só mostrando mais ou menos qual que é o racional da terapia endovascular. Você tem aqui um falso lumen, e aí algumas coisas podem acontecer. Ele pode se curar espontaneamente, né? Ele pode formar um falso lumen que leva fluxo, né? Não um falso lumen fechado, não um falso lumen que leva fluxo, com uma estenose residual. Aqui, o que você pode fazer é esse stent de versor de fluxo, né? E outra possibilidade de complicação é quando persiste a formação de um pseudoaneurisma. E aqui você costuma colocar coils no pseudoaneurisma com um stent de versor de fluxo. Tá bom? A gente tem dados limitados em relação a esse tratamento, baseados em séries de casos. O que pode acontecer de complicação é uma reestenose dentro do stent, um AVC do procedimento, dissecção em outro sítio, hemorragia e infarto agudo do miocárdio. Tá bom? Em relação aos sintomas, o que você faz com os sintomas do paciente com AVC? A cefaleia, a gente costuma tratar com analgésicos simples ou anti-inflamatórios, e a síndrome de Horner e a paralisia com reabilitação. Bem, qual que é o prognóstico, né? Como que você encara junto ao paciente o futuro dele em relação à recorrência? O CADIS tem esse risco de recorrência de 2%, e o TreatCare risco muito maior, de 23% no grupo aspirina e de 15% no grupo anticoagulação. Outras séries de casos mostraram taxas menores de recorrência, de 0 a 3%. A minha experiência costuma ser uma doença mais benigna. Eu não vejo com muita frequência recorrência de AVCs em dissecções. Tá bom? Então,
Quais são os pontos-chave dessa aula que eu queria enfatizar? Primeiro, a clínica, né, que é de cefaleia, cervicalgia, AVC em jovem e síndrome de Horner, com miose pitosa. O diagnóstico, que é uma angioplastia de crânio e vasos cervicais, ou uma angio-RM de crânio e vasos cervicais, e o tratamento com antiagregação de longo prazo ou anticoagulação por 6 meses, seguido de antiagregação. Muito obrigado. Como é que eu me reparar a apresentação? Pronto, pessoal. Eu acho que vale a pena tocar no que significa não atingir a não inferioridade, né? Porque eu acho que isso fica um contra-contra, né? Então a ideia era provar que eram iguais e a gente não conseguiu provar que eram iguais, não é isso? Exato, né? O que tem uma aula que eu assisti uma vez na autoridade que eles explicaram um jeito que eu gostei muito, assim, que eles falam assim: você tem um tratamento A e você quer emplacar o tratamento B, ou porque ele é mais barato, ou porque ele é mais fácil, ou porque ele é mais prático. O que é que você tem que provar? Que ele pode ser igual ou até um pouquinho pior, porque sempre vai existir uma margem de erro, né? Mas eu não posso ter mais do que muito pior. E é essa que é a margem de não inferioridade que o trabalho estipula, né? Que essa é até uma grande crítica desse trabalho, que a margem de inferioridade, em geral, é uma margem arbitrária, né? Decidida pelo Comitê Executivo do Trabalho. E uma coisa importante do CADIS é que eles não chegaram num N calculado, né? Eles acabaram publicando com um N muito menor, né? O N total era mais de 600 pacientes e eles nunca chegaram num N adequado. Então, o poder do CADIS, apesar de ser o nosso melhor trabalho, não é um poder competente para ser o guia, vamos dizer assim, dessa terapia. Então, é um trabalho que mostra igualdade com poder baixo e um outro trabalho que não mostra igualdade, sendo um pouquinho melhor do ponto de vista de N, né? E de estatística. Então, a prescrição da anticoagulação, ela não é equivocada, né? Então, isso é importante deixar claro. A gente pode ficar confortável com a antiagregação, mas a gente não pode ficar criticando desconfortável com a opção de um colega ou pessoal de anticoagulação. Alguém anticoagula de secção intracraniana? Eu já vi alguns casos assim, vertebral. Eu já precisei por conta de contexto clínico, a não pela dissecção, né? A intracraniana mais comum é a vertebral, né? E dependendo do grau de estenose, se não tem sangramento, né? Se não tem HSA, eu costumo tratar mais agressivo. Carótida e vertebral intracraniana eu costumo ser mais agressiva. E carótida, quando dá aqueles AVCs arteriais com embolia, eu também costumo ser mais agressivo, eu costumo anticoagular. Carótida cervical. Seria usar o quê? Anticoagulação. Então, pergunta aí o Felipe também para a doutora Mara, do Fabiano. Levando em consideração essa dissecção intracraniana ser um pouco mais agressiva pensando na anticoagulação. Tudo bem que a gente sempre fala em profilaxia secundária, depois de já ter tido um evento, né? Mas eu tive recentemente um paciente que a gente viu que ele dissecou, teve sintomas, mas não teve lesão tissular na ressonância. Nesse caso, como vocês costumam? Porque eu fiz uma revisão pequena e assim, a maioria das revisões mostrou que não tem nenhuma indicação formal, mas parece ter uma melhor taxa de cicatrização em 6 meses. Vocês costumam fazer antiagregação, anticoagulação? Não faz? Eu costumo anticoagular na fase aguda. Mas não é assintomático, Mara. Mesmo numa cefaleia, nenhuma. Depende qual é o grau de estenose, né? Porque assim, você vê uma estenose super crítica, aí você vai deixar aspirina, e como vai remodelar esse vaso, né? Então, realmente, assim, não tem evidência na literatura de que anticoagulação seja melhor do que o outro, mas mesmo esses assintomáticos, eu pela experiência que eu vejo de fechar, ficar um filete, depois voltar, eu costumo, na fase mais aguda, deixar anticoagulado. Eu deixo a S, assim, quando já vem de vários dias, quando tá bem, quando não tem muita coisa, quando é uma vertebral extracraniana, ou uma carótida que ali não tem muita irregularidade. A literatura tem poucos casos nesse perfil.
quase como um achado de exame. Mas na nossa prática, até porque a gente está fazendo muito para o GTC, no GRM, a gente tem isso cada vez mais. E aí a literatura não responde com clareza. Não. E acaba que é muita opinião de especialista mesmo, né? Cada um faz... E os estudos que o Felipe mostrou, eles vieram colocar mais lenha na fogueira, falando, você pode fazer o que você quiser, né? Então, assim, se antes era uma coisa um pouco mais uniforme, com esses estudos, ficou realmente muito mais heterogêneo, né? Muito mais heterogêneo. Aí cada um vai fazendo a sua experiência. Oi? Já apareceu aí. Deixa, assim, E aí, não te vejo. Fala aí. que eu vi, A Cris quer perguntar. Fala alto, Cris. Fala. eu não consigo falar mais. Fala alto. Assim, um caso, eu vi a paciente que chegou apenas com a queixa de cefaleia. Há 30 dias, de padrão novo e refratária. E o exame mostrava a dissecção. O exame de imagem, sim, mas não havia nenhuma outra clínica, Sim. a não ser cefaleia. E a dissecção é em que local? Doutora, agora eu não me lembro. Se era carótida ou cervical, né? Foi vertebral. Ou vertebral. Foi vertebral. Agora eu não sei se a parte mais extra ou O intracraniano. Então, é uma dissecção sem AVC, já com 30 dias de evolução. Exato. Veja, essa é uma situação que já está fora da fase aguda, não teve embolia, pelo jeito não teve AVC. Não tinha nenhum. Não é isso? Então, é uma situação que você tende mais a ser menos agressivo, no sentido de deixar só antiplaquetário. Certo, mas o que assim chama, tanto que ela voltou outras vezes pela questão da cefaleia, que continuava intensa. Ela voltou outra vez com várias medicações, não só apenas analgésico simples e AI. Muitas outras, ela continuava com dor de cabeça. É frequente esses pacientes, principalmente quando é vertebral, eles ficarem com essa dor mais crônica e você tem que dar modulador de dor. Você pode deixar tramadol, pode deixar gabapentina, pregabalina, ou até coisas mais fortes. Não é infrequente, não. Porque nesses casos, a dor não significa uma nova dissecção ou piora da dissecção anterior, né? Você já tem uma lesão... Já tem uma lesão lá. A dor é daquela lesão. Então, nesse caso, só seria AS agora. Na verdade, a literatura nem disse que tem que trabalhar isso, não. O senhor tem que ter cuidado também. A literatura, esses casos que eles não têm trabalho mostrando... Tendo evidência, 3 meses depois de uma dissecção, eu tenho que te agregar esse paciente. Você não vai achar isso. Você não vai achar essa resposta. Então, a gente acaba extrapolando da fase aguda para a fase subaguda crônica, mas a resposta aí não é das mais claras. Então, eu acho que vai depender muito de cada pessoa. Tem colega que vai te calcular esse paciente. E tem que tomar cuidado com vertebral intracraniana, porque na remodelação vascular da vertebral intracraniana, lembrar que ele está dentro do espaço licórico e ela pode remodelar com pseudoneurismo. Então, você tem que acompanhar esses pacientes de perto, né? Então, fazer exames regulares, controles neuroradiológicos, que é para verificar, porque se tiver pseudoneurisma, é uma luz acesa, você tem que tratar um pseudoneurisma, é uma fonte de risco para sangramento. E uma coisa importante também. Das indicações de tratamento endovascular, assim, mais, assim, definidas. Mas é na manutenção, porque na fase aguda, o radiointervencionista vai encher sua paciência no hospital para fazer logo. E aí a gente tem que ter tranquilidade. Eu estou falando do aneurisma dissecante. E mantido. Porque na fase hiperaguda, você não tem evidência obrigatória nesse aneurisma. Se tiver HSA é uma coisa. Estou dizendo assim, o aneurisma, entre aspas, assintomático. O neuroradiointervenção quer abordar de cara esse paciente. Não é isso que a literatura orienta. Não é isso que ele é ou na HSA ou na manutenção do aneurisma. O radiointervenção, ele adora vir para você e eles adoram falar de evidência que não existe e de medicamento que não tem evidência, como só se eles soubessem. Eles falam, mas eu nunca ouvi falar disso. Será que sou eu que não sei? Não, você sabe. É ele que, na verdade, está forçando de um lado a manutenção do aneurisma pode formar e não se reorganizar. Não, a maioria se reorganiza. A maioria dos seus aneurismas voltam e a parede se reorganiza. E é por isso que não tem evidência de tratar, de novo, nos assintomáticos, no sentido de não rompeu, não sangrou, não tem efeito de massa, não está doendo refratariamente, etc. Tem pergunta lá, doutor? Acho que o Irapuá queria falar. O Irapuá é Ana. Fala, Irapuá. Oi, Felipe, tudo bem?
Em relação à discussão aí da que a doutora Mara Amélia conversou, né, que geralmente ela no centro coagular nos casos, eu acho que a gente também é de uma geração um pouco diferente, né, a minha da sua, né, eu acho que praticamente você quase não viu nenhum paciente sendo anticoagulado, né, Felipe, na sua formação, né. Eu e o Fabiano, por exemplo, a gente começou a residência anticoagulando, no fim da residência, a gente, mesmo antes do CADES, a gente já nem anticoagulava todo mundo, né. Então, assim, desde o CADES, eu acho que praticamente eu conto com os dedos dos pacientes que eu anticoagulei. Quase não anticoagulei nenhum, de 2015 para cá, 2014 para cá. E, assim, logicamente é um viés observacional, mas nenhum paciente complicou. Né? Lógico que não tem muita validação científica, mas praticamente todos os meus pacientes com dissecção eu não anticoagulei. Salvo algumas exceções, né, que a gente vê mais grave, até com medo, uma cautela maior, sem dúvida nenhuma. Então, lógico, esses novos dados, né, a gente procura usar mais dupla delegação, já usava isso também, em vez de anticoagulação, mas é a minha experiência, né. Outra pergunta que eu queria falar para vocês é, DOAC, vocês usam em vez do Varfarin em alguma situação, por exemplo, para dissecção? Boa pergunta. Eu vi um caso que chegou para mim usando Xarelto com 3 meses. Eu fazia um ambulatório de convênio de AVC. Como é que eu saía? Cada busca pegava. Eu falei assim, rapaz, já faz 3 meses que esse negócio tá. A mulher tá de boa. Vamos manter. Eu fiquei 6 meses usando Xarelto com ela, mas foi o único caso que eu usei. Eu só mantive, não mudei, mas eu não inicio espontaneamente. Mas é porque eu concordo com você, Rapó. Eu também anticoagulo pouco. Eu anticoagulo mais quando... É porque, assim, eu trabalho com uma equipe que tem uma cultura muito mais de anticoagular. Então, em geral, eu vejo casos que não são meus, que estão anticoagulando, que também não complicam. Sinceramente, a minha coorte pessoal, Felipe Barros, de coorte, é muito mais do CADIS, de pouquíssima complicação, do que do TreatCat de muita complicação. Não sei de vocês. Não, porque assim, a Mara Amélia é um pouco mais experiente que a gente, né? Então, da geração dela, todo mundo anticoagulava. Então, quando eu entrei na neurologia, todo mundo anticoagulava. E eu e o Fabiano pegou uma fase de transição. Você já pegou uma fase que ninguém anticoagulava praticamente, né? Então, eu acho que é muito disso, né? E o próprio CAD, né, como o Fabiano comentou, tem várias restrições, né? A média dos pacientes foram selecionados a média de 10 dias, eu acho, né? Faz tempo que eu li, mas acho que a média de 10 dias de randomização. Eram pacientes que, na maioria, tinham só dor de cabeça, não tinham AVC isquêmico. Então, não são os pacientes mais graves, sem dúvida nenhuma, né? Mas é um questionamento, né? Porque, realmente, na minha experiência, praticamente em 8 anos, desde que eu completei a formação em neurovascular, em 2014, eu praticamente não anticoagulei nenhum. Selecionado, talvez os mais graves tenham anticoagulado, mas também é um viés da minha parte, né? Mas é muito difícil, sem dúvida nenhuma. Mas mesmo os que eu anti-agreguei, eu sempre usei dupla, né? Porque no CADES não foi randomizado assim, mas os pacientes davam dupla, né? Então eu também não sei se isso tem algum alterou minha experiência também, né? Mas só queria deixar meu relato. E já sou dessa geração, então praticamente eu não anticoagulei. Não anticoagulei nos últimos 8, 10 anos, né? Bom dia, Irapuã. Oi. Oi, Raul, como é que tá? Tudo bem. Na época em que nós ainda anticoagulávamos boa parte dos casos, ou a maioria dos casos, eu lembro que eu anticoagulei vários pacientes com DOAC e fazia o mesmo acompanhamento que nós fazíamos com varfarina. Anticoagulávamos, encaminhávamos para o ambulatório e repetíamos a imagem, a angio-RM depois para avaliar se recanalizava ou não. E assim, dos casos que eu anticoagulei com DOAC, assim, a evolução foi igual, semelhante a quando eu anticoagulava com varfarina ou, eventualmente, os casos que eu só optei por tratar com anticoagulação. Assim, não tem evidência científica nisso, mas apenas para relatar que eu não observei complicação nenhuma em relação ao uso de DOAC nesses pacientes. Tá? E qual DOAC usaria, doutor? Geralmente eu usava dabigatran. A minha tendência é usar dabigatran 150 de 12 em 12 horas, até porque a maioria eram pacientes jovens. Eu optava
tentava utilizar DOAC para dizer assim, talvez com um potencial melhor de anticoagulação e é o mais efetivo, e o mais efetivo, exato. E para pacientes jovens é muito seguro. Né? Mas assim, o resultado é igual a quando utilizávamos varfarina e repetíamos o exame. Assim, é um assunto que não vai ter resposta na literatura. Assim, nós não vamos encontrar nenhuma evidência dizendo que DOAC vai ser melhor do que varfarina ou que os dois vão ser melhor do que a anticoagulação. Vai continuar uma incógnita e vai ser difícil responder porque, na verdade, a taxa de complicações após uma dissecção é relativamente baixa. Tá? Essa é a grande questão. Né? Se tivesse mais complicações ou recidiva, ou enfim, haveria mais chance de tentar encontrar um tratamento, mas não tem. Então, é complicado. Né? Mas os tratamentos, via de regra, assim, ajudam ou funcionam para quando nós apostamos num desses tratamentos e, em geral, o desfecho costuma ser favorável. Assim, isso eu queria só deixar aqui meu comentário. Vocês estão me ouvindo? Sim, doutora. Então, que a maioria das dissecções sai bem, né? Mas eu tenho uma experiência muito ruim com alguns casos de dissecção de carótida. Frio. De dissecção de carótida com embolia de cerebral média e oclusão de grande vaso e trombólise e trombectomia e que não dão certo. Então, assim, eu me autodenominei esses meus casos de dissecção de carótida maligna. Eu tenho alguns casos, não tem isso relatado em lugar nenhum não, viu, gente? Mas, assim, quando são esses casos, realmente sai de baixo. Mas na apresentação aguda, Mara, ou recorrência? Na apresentação aguda. Na apresentação aguda. Existem algumas dissecções de carótida que, nossa senhora, sai de baixo. Então, eu tenho pelo menos uns 4 ou 5 casos, assim, trágicos, muito trombo na cervical, muito trombo intracraniano no cerebral média. Os neuroradiologistas entram em campo para fazer trombolizar a trombectomia e não conseguem fazer. E o paciente acaba com não repetição, etc. São casos gravíssimos. Geralmente as complicações são na fase aguda mesmo, na instalação. Uma vez que o paciente estabiliza e quando nós vamos estabelecer uma prevenção secundária, aí que nós temos as dúvidas e geralmente o paciente já está estável, né? Essa é a grande questão. Né? E aí nós baseamos um pouco em fisiopatologia e potencial emboligênico das lesões, quando a gente olha esse estreitamento, esse afilamento e o quanto que o cérebro ainda está bom e não tem nada, eventualmente pode vir ter um AVC, aí que muitas vezes a gente opta por um tratamento um pouco mais agressivo e quando já está tudo estabelecido, já tem um AVC na frente, a gente opta por um tratamento mais conservador, no caso, porque já aconteceu a complicação maior que podia ter acontecido e geralmente não tem muito mais coisas a proteger. O que vai acontecer depois é a remodelação da artéria e apesar do tratamento escolhido. Acho que é isso. Dani, saudade. Dani, comenta como doutoranda no tópico, sua opinião. Primeiro, parabéns pela aula, né, Felipe? Foi ótimo, como sempre. E eu quero falar um caso ao contrário, né, na verdade, do que o doutor Raul, que eu vivenciei lá na Santa Casa, um paciente com oclusão de carótida interna, pós-dissecção, e foi anticoagulado. E ficou uma semana super bem, tinha sintomas mínimos e estava anticoagulado. E aí, quando realizou, ele fez um AVC maligno cerebral média anticoagulado. Então, assim, é o caso que você não tem o que fazer, né? O paciente estava anticoagulado, então, quer dizer, uma semana depois, você pensa que o paciente está estável, que está indo tudo bem. Aí, quando recanaliza, que é realmente um período bem crítico, né? Você tem chance de fazer embolia. Infelizmente, a despeito da anticoagulação... E era varfarina, Dani? Era varfarina. Aí, nesses casos, assim, a pergunta seria, será que quando é dissecção com oclusão, né, se a gente vai fazer alguma coisa, assim, essa talvez é complicado, é bem
é bem difícil definir, porque essa paciente com certeza já devia ter fechou e já tinha uma lesão cerebral no território, né? Aí recanalizou e sangrou, foi isso? Não tinha nada, Raul. Não tinha nada? Não tinha nada. Sintoma, assim, uma embolia distal, super discreto, paciente ótimo, andando pelos corredores lá. E, na verdade, nem era varfarina, ele estava com Clexane. Clexane mesmo. Nessa transição, isso, sabe? Provavelmente. Então, assim, não tem como prever esse tipo de complicação, assim, não tem mesmo como... Tem um artigo da Stroke de 2008, que é baseado nessa opinião de especialista, né? Eles consideram um peso, né? De quando você antiagregar e anticoagular. E eles colocam que essa situação de oclusão é uma situação que você ponderaria anticoagular, na verdade, justamente por isso. Porque quando realiza, você tem umas pacientes que tiveram, né? Então, talvez a anticoagulação tivesse uma proteção maior. Infelizmente, não foi o caso desse paciente, mas eu acho que é uma coisa a se pensar. Em relação aos DOACs também, tem uma série de Helsinki e uma outra também que eu não lembro de onde é que é, mas são séries pequenas, assim, com poucos pacientes que utilizaram dabigatran e xarelto, né? E também foi um desfecho, assim, o que eles avaliaram é que não teve recorrência da dissecção, mas dissecção realmente, né? Recorrência de AVC... É raro. É muito raro, né? Então... Dani, qual que é a conduta Sadala TM padrão, assim, quando chega no seu consultório? Falando aqui do que o Irapuá falou, eu sou da geração pós-Irapuá, né? Então, duplo antiagrego. Irapuá, chamou de velha, você viu aí, hein? Eu duplo antiagrego. A maioria dos pacientes, sou geração pós-Irapuá. O Irapuá pegou a transição, né? Então, eu já estou na nova geração, mas não tem certo, né? Eu confesso, viu? Carótida, eu tenho medo. Com AVC, eu geralmente, carótida cervical e intracraniana, eu anticoagulo. Quando é mais de 15 dias, 20 dias, quando não tem pouca lesão, aí eu uso antiagregante, mas fase aguda, êmbolo distal, vários êmbolos, e eu uso Doppler, né, para ver se tem microembolia, e normalmente eu deixo anticoagulado uns 3 meses. E já começa nos primeiros dias a anticoagulação. Oi? Sim. Já começa nos primeiros dias a anticoagulação. Dependendo do tamanho do infarto, né? Daí a gente usa aquela regrinha do infarto médio, pequeno, moderado e grande, mas assim que possível eu já começo. Tá? É isso. Muito boa a discussão, gente. Muito, muito legal, viu? Muito bacana. Muito obrigada por essa aula. Parabéns, Cris. Feliz aniversário. Parabéns, Cris. Tudo de bom.